Paz seja convosco, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 13, está escrito: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque Yahvé consolou o seu povo, e dos aflitos teve misericórdia. O livro do profeta Isaías, datado aproximadamente de 740 a 680 a.C., em um cenário que abrange o movimento sírio, assírio, babilônico e toda essa estrutura da época. No capítulo 49, celebre, exultem, ó céus, né? E alegre-se tu, ó terra. E vós, montes, rompei em cântico, ou estalai, como está lá em outras versões. Porque Yahvé, ou seja, o Senhor, consolou o seu povo, o povo de Israel, e dos aflitos teve misericórdia. O tema central do livro de Isaías é: o Senhor é a salvação da nação. Qual nação? A nação de Israel. E também é a salvação pessoal. Pessoal de quem? De todo aquele que crê. Isaías é, neste capítulo, e em toda a estrutura do seu livro, um livro messiânico, uma mini-bíblia, segundo a bibliologia e o estudo teológico, onde contém 66 capítulos. E o tema central é o Messias, é a vinda do Salvador de Israel, o enviado de Deus, o Eterno, o Criador, que fez o pacto com Abraão e, através da linhagem de Davi, prometeu um reino que jamais acabaria, um reino eterno. A grande alegria que temos é que o Espírito do Senhor ele toma o profeta num cenário de adversidade, lhe fortalecendo e lhe dando coragem a predizer, profetizar, que os céus deveriam exultar, celebrar, comemorar, né? Se sentir engrandecidos, e que a terra também deveria cantar, ter alegria, ter júbilo, e que os montes deveriam, né, se racharem ou estremecerem, porque o Senhor consolou o seu povo. E dos aflitos, ou aqueles que vivem em aflição, diversas essa por natureza da necessidade que temos, das muitas emoções que experimentamos dia após dia, hora de tristeza, hora de alegria, hora de medo, hora de coragem, hora de fé, hora de ausência ou falta de fé, diminuição dessa mesma fé. A grande verdade é que a palavra do Senhor aqui, ela poeticamente usa o céu, usa a terra, usa os montes, céus como habitação própria do próprio Deus, terra como habitação nossa, montes como indicação de autoridade e poderes constituídos por quem? Pelo próprio Criador, o próprio Deus. E diz assim, que o seu povo, né, que o seu povo se alegre, porque o Senhor o consola. E também tem misericórdia dos aflitos. Meu irmão, minha irmã, que seu coração se encha de alegria, pois o Senhor está dizendo aqui que a restauração da casa celestial deve ser celebrada, porque a restauração da humanidade também é feita na pessoa de Cristo. E o domínio, a autoridade, o poder é do próprio Cristo, que se fez homem. E o capítulo fala aqui que Jesus é falado, é predito desde o ventre materno,
como foi o seu nascimento, da sua natureza plenamente humana e plenamente divina. Pleno quer dizer todo, sem falta nenhuma, sem brecha nenhuma. Jesus foi plenamente humano, plenamente divino, perfeitamente Deus. Deus conosco, Emanuel, conforme as Escrituras assim o prediz. E Isaías aqui está pregando em um cenário religioso corrompido, em um cenário politicamente religioso corrompido, em um cenário onde o povo de Deus, naquela época, havia abandonado a Deus e seguido as tradições, as tendências, as influências da época. E estamos falando de um cenário que não é como o nosso, onde a tecnologia é a base da informação, onde a tecnologia é o empoderamento das pessoas para poderem estarem em comunicação em tempo real, em sintonia, né, com os fatos, em argumento com as necessidades. Mas naquela época, mesmo sem a ausência da tecnologia que temos hoje, as mensagens chegavam, demorava, mas chegava. E as tendências também chegavam, né? E o modismo, a cultura, a influência mundana também chegava. E o povo de Deus se corrompia. Tal como se corrompe hoje. Tal como era no tempo de Isaías, também é hoje. Meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar. A palavra de Deus, ela é suficiente. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer lâmina, qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta, ela é suficiente, ela é capaz, ela é mais poderosa, ela é mais penetrante. Ela discerne divisão entre a consciência, a razão e as emoções. Corpo, alma juntas e medulas. Meu amado, minha amada, que em nome de Jesus você tenha isso no teu coração, pois estamos vivendo uma tendência freestyle, do estilo livre. Estamos vivendo uma tendência do dominionismo. O que é o dominionismo? É a teologia do domínio. Aonde, através de leis mal interpretadas da Bíblia, as pessoas tendem a querer ter influência na política e fazer com que a política se submeta à igreja e aos cristãos. Jesus, quando esteve aqui, ele não se submeteu à política. Ele pagou imposto porque era certo pagar imposto. Ele mesmo diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Jesus se negou a ser coroado rei. Jesus se negou a receber honrarias e títulos de honrarias e títulos humanos que seriam de bajulação humana, que o desviasse do foco, do propósito que o Pai o havia dado, de nos resgatar e nos reconciliar com o Pai por meio dele. Então nós temos a teologia do domínio ou do dominionismo. E também temos hoje a teologia coach, ou a teologia técnica, que é um processo de autoajuda, onde o indivíduo ele aprende a lidar com as suas emoções, com a área econômica da sua vida e principalmente com a área emocional da sua vida. E você pode estar se perguntando: que mal há nisso? O mal que há nas duas tendências, tanto da teologia técnica quanto da teologia do domínio, é que enquanto a técnica ela atribui ao indivíduo, né, a lei de causas e efeitos: se eu faço, logo recebo o que faço, e a soberania de Deus ela se torna ausente, a presença de Deus ela se torna desnecessária, porque veja, eu planto bem, eu colho bem. Olha, já faz de longa data que eu ouço as pessoas dizendo: para que eu preciso aceitar Jesus? Eu não faço mal a ninguém, eu vivo uma vida decente, eu pago os meus impostos, eu não panho nada de ninguém, eu vivo politicamente correto. Mas a salvação não é alcançada pela vida politicamente correta.
A salvação é alcançada pela vida transformada, restaurada, regenerada pela obra do Espírito, e isso só acontece por meio do auto-reconhecimento, do confessar Jesus Cristo como necessário e o único Senhor e Salvador da minha e da sua alma. E uma vida transformada, ela é a manifestação de Deus por meio do Espírito Santo na gente, aonde a velha vida é abandonada, as práticas antigas são abandonadas e a gente vai melhorando dia após dia, até que o Senhor venha nos buscar ou que morramos e descansemos nele até o dia do juízo final e da ressurreição de todos, primeiramente dos salvos, depois dos condenados. E a teologia do domínio é a teologia em que nós, igreja, nós cristãos, nós, filhos de Deus, temos que assumir as rédeas do controle político da nossa nação, ou qualquer que seja a sua nação, onde você quer que esteja, porque assim Deus será soberano. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. A palavra de Deus, ela é enfática nisso. Mas olha só, quem constitui isso é Deus, não somos nós. Deus não precisa de ajuda. Nós necessitamos de salvação. Deus não precisa que nós façamos nada a não ser confessar nossos pecados, publicamente mostrar o nosso arrependimento, vivermos uma vida realmente de transformação e de mudança. Deus não precisa de mudança de cenário, de mudança de forma de culto ou de adoração, porque Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser que você o cultue na escuridão, nas trevas, Ele vai te visitar na escuridão e nas trevas. Mas isso é se Ele quiser, não é você criar um cenário propício para que Deus venha se manifestar. Porque o Deus que se manifesta é o Deus da Bíblia. É o Deus que vai se mostrando de forma gradativa, gradual, para aqueles que adquirem maturidade na palavra a ponto de entender que Deus não precisa de ajuda. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você o confesse como seu único e suficiente Salvador na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho unigênito que veio ao mundo para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Na morte nos remiu com sacrifício único. Na ressurreição nos dá nele, o primogênito da ressurreição, o direito à ressurreição e à vida eterna e o nosso corpo transformado. Então céus se alegrem, anjos celebrem. Por quê? Porque tão logo venha a vontade do Senhor, nós também estaremos aí com o corpo glorificado e seremos anjos também. Terra, alegre-te. Por quê? Porque o Senhor em ti proveu restauração celestial da própria casa por meio da morte e da glorificação daqueles que são transformados filhos de Deus, como está lá em 1 João, capítulo 1, versos 12 e 13. Pois a todos quanto recebeu, foi-lhes dado o poder de ser transformados em filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã. E Yahvé, o Senhor, o Eterno, Ele é o Deus de Israel, continua sendo o Deus de Israel. E nós, como filhos adotivos do bom carpinteiro, do judeu, daquele que nasceu em Belém, né? E que era de Nazaré, e que por nós morreu na cruz, e que por nós ressuscitou, e que agora não existe mais judeus, gregos ou bárbaros, todos somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, unigênito de Deus, que veio ao mundo, e que Ele garante o seguinte, que desde o ventre Ele é escolhido, Ele é, como Gabriel falou lá, o anjo, que estará no seu ventre, é obra do Espírito Santo. E ele diz que nós não devemos estar confusos, preocupados, procurando os mecanismos de recurso, de autoajuda. Por quê? Primeiro, porque nós estamos gravados na palma da mão dele. Nós somos obras da mão dele. Salmo 5, versículo 4, Salmo 8, versículo 4 e 5. Quem é o homem para que Deus tenha nele tanto interesse, tanta dedicação? Porém, no versículo 5 do Salmo 8, está escrito também,
um pouco menor do que os anjos, o Senhor o fez e o pôs como governante sobre a criação da terra. Estamos gravados nas palmas da mão de Deus. Somos obras da sua mão, frutos do seu amor, como está lá em Gênesis 1:26. Imagem representante, semelhança, caráter de Deus, capacidade cognitiva, inteligência, consciência, razão para exercermos arbítrio moral e distinguirmos o bem do mal e fazermos as escolhas pelo bem. E o bem é que andemos na presença de Deus, vivamos segundo a vontade de Deus, honremos e glorifiquemos a Deus pela prática no exercício da sua palavra, as Escrituras Sagradas, também conhecida como Bíblia. Não precisamos de mudança na forma de culto, no aspecto do culto, na liturgia do culto e nem no aspecto do templo, porque o templo somos nós. E nós não temos como mudar esse templo. Cada um, nas nossas imperfeições, adoraremos a Deus por meio da perfeição do Espírito, demonstrando arrependimento, retidão e verdade nas obras e verdades no Evangelho que pregamos. Um Evangelho que não busca interesse, mas que oferece de graça o que de graça nós recebemos. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que essas palavras não sejam para você de enfrentamento, de confronto, de tristeza, mas seja para você de alerta, pois tão certo como vive o Criador, em cuja presença estou, e que me deu autoridade para pregar a sua palavra, independente do que isso possa me custar, eu te digo, o Senhor virá, e Ele vai cobrar de mim, e vai cobrar de você aquilo que Ele nos deu, e que Ele quer receber. E o que Ele nos deu é: pregue o Evangelho a toda criatura. Mas não basta só pregar. A manifestação de pregação é fruto de uma vida onde nós praticamos essa pregação porque nós cremos nela. É um fundamento inabalável que não depende de recurso humano. A teologia coach, a teologia técnica é um recurso humano. A teologia do domínio também é um recurso humano. O freestyle, o estilo livre, onde o culto não tem forma, a forma é definida de acordo com a minha e com a sua necessidade. A Bíblia não se molda a mim, mas ela veio para me moldar a ela. Eu preciso ser moldado à palavra de Deus e não a palavra de Deus se adequar às minhas necessidades pecaminosas para que eu possa me sentir bem, para que eu possa me sentir acolhido, para que eu possa me sentir filho e assim Deus é o meu papai. Não, Deus é o meu papai porque Ele me criou. Deus é o meu papai porque na ressurreição Ele vai me dar um corpo glorioso para eu morar no céu com os anjos. Deus é o meu papai porque deu o seu único filho, filho verdadeiro. Porque nós somos adotivos. Nós somos enxertados na videira que é Israel, do qual Israel físico que lá está, e devemos orar por ele, pela paz lá em Jerusalém, também somos Israel espiritual com Deus, juntamente com aqueles que lá estão. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja para a salvação da sua alma e libertação da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.